Fala pessoal, tudo bem? Então, a partir desse sábado a gente vai sempre mesclar física, química com outras disciplinas para que vocês fiquem revisando sempre e até vendo as questões, as resoluções de questões do assunto atual, né? Eu acho isso bastante importante. A gente pratica isso desde sempre com física e química. Agora eu vou expandir com as outras disciplinas, então aproveite, né? Vocês acabaram de assistir a aula do professor Luiz Carlos. Esse produto que a gente oferece é para todos vocês, é tanto que fica no grupo geral. Então usem, tirem dúvidas, tá bom? Participem bastante, deem sugestões, é bastante válido, tá? Então hoje a gente vai ver uma sequência de questões, né? Para a turma de física aqui da Medimentary. A gente vai ver, se eu não me engano, eu coloquei até a questão 8. Só eletricidade, só o que a gente viu até agora, e depois eu coloquei questões para a gente retomar os assuntos. Essa é a proposta da aula de resolução, tá bom? Tentar ver os assuntos atuais, né? E retomar os assuntos que já foram vistos, e assim a gente está sempre exercitando. Então, questão 1, dê uma lida, tente fazer e aí você veja como é que é a saída. Se acertar, ótimo. Caso não acerte, você vai... Caso acerte, ótimo, né? Você vai ver como pode sair também uma outra maneira de resolver. E quem não soube, quem não acertou, não tem problema, você vai aprender a resolver a questão. Então, questão de número 1 diz o seguinte, ó. Outro exemplo de desenvolvimento com vistas a recargas rápidas é o protótipo de uma bateria de íon lítio com estrutura tridimensional. Considere uma bateria inicialmente descarregada. É carregada com a corrente média de 3,2 A até atingir sua carga máxima de 0,8 Ah. Então, muita atenção nessa unidade que ele deu, ampere-hora. Isso é a unidade de carga elétrica, onde a corrente, que é o A, né? O símbolo de ampere, é dado em ampere mesmo, não é miliampere, nem quiloampere, é só ampere, vezes hora. Geralmente essa unidade em coulomb, que é ampere vezes segundo. Aqui, ó, a gente viu que corrente média é a variação da carga elétrica pelo tempo, onde aqui era dado em coulomb e aqui era dado em segundo. Quando isso ocorre, a gente tem a corrente em ampere. Porém, não é o caso aí, né? O que está aparecendo aí é a corrente em ampere, agora o tempo está em horas. E a gente vai descobrir que a carga é ampere vezes hora. Ampere vezes hora. Então, como é que a gente pode responder essa questão? Ora, eu vou isolar a carga, então eu tenho que carga é igual a corrente vezes o tempo. A carga que a questão está dando aí tem um valor de 0,8 ampere vezes hora. A corrente vale, ó, 3,2. Corrente valendo 3,2. Então, corrente valendo 3,2 ampere, a gente tem um tempo que é o que queremos. Ampere vai embora com ampere, fica só hora. Então, o tempo vai dar 0,8 horas por 3,2. Ora, o tempo vai dar 0,25 horas. Só que a questão não está pedindo em horas, né? Está pedindo em minutos. Então você multiplica por 60 e o tempo vai dar 15 minutos. Letra C de casa. Então, essa questão eu escolhi para que a gente observasse as unidades, a importância de saber as unidades, né? Extremamente importante. Muitas questões dão essa carga em ampere-hora e aí
muitos alunos bons até se confundem, porque são acostumados a ver carga apenas em Coulomb, né? Mas pode ser ampere-hora, sistema usual de unidades, e não o sistema internacional. Sistema internacional é esse aqui, Coulomb, segundo e ampere, tá bom? Questão 2. Essa questão 2 é bem interessante, a gente vai respondê-la, mas vamos depois conversar um pouquinho sobre os tipos de lâmpadas, tá bom? Então, de novo, dá a pausa, tenta fazer e aí retoma. A favor da sustentabilidade do planeta, os aparelhos que funcionam com eletricidade estão recebendo sucessivos aperfeiçoamentos. O exemplo mais comum são as lâmpadas eletrônicas. Lâmpada eletrônica é o mesmo conceito de fluorescente, que, utilizando menor potência, iluminam tão bem quanto as lâmpadas de filamento. Lâmpadas de filamento são as incandescentes. Pode perceber que eu deixei um espacinho legal aí para vocês nessa questão 2, que é justamente para colocar essas observações. Quem não tem como imprimir em casa, anota no caderno bem bonitinho, que aí fica bom para revisar depois. Tão bem quanto as lâmpadas de filamento. Então, analise as afirmativas. O item A diz o seguinte: a corrente elétrica que circula nas lâmpadas incandescentes é menor do que a que circula nas lâmpadas eletrônicas. E aí, como é que a gente vai ver esse conceito? Ó, ele está falando de potência, na questão, e ele está falando de corrente elétrica, não é? A gente tem várias fórmulas para poder usar, mas ele está falando de potência e corrente. O que ambas as lâmpadas estão submetidas ao que constante, né? Não é a resistência. A resistência não é constante. Uma lâmpada vai ter uma resistência, outra vai ter outra lâmpada. Mas o que elas vão ter em comum, e é isso que você sempre tem que buscar nas questões envolvendo a eletricidade, o que há em comum nas duas situações, é a tomada. Ambas vão ser conectadas no mesmo bocal, né, que a gente chama, no mesmo ponto de ligação de energia. Então, ambas, a coserne aqui fornece 220 volts. Então, ambas vão ter a DDP constante. Galera, se ambas estão sendo conectadas na mesma DDP, e a questão está falando de potência, porque no texto diz que uma tem potência maior e outra menor. E no item 1 está falando de corrente, eu só posso pensar em π. Ora, no item 1 eu penso em π. P é igual a I vezes U. E quando eu penso em π, a DDP fica constante. Por quê? É da sua casa, não muda, tá bom? E ó, quem tem menor potência tem menor corrente. A questão disse que a potência da fluorescente, que é a eletrônica, né? Fluorescente é menor, não é isso? Menor potência do que a potência da incandescente. Conclusão: a corrente da fluorescente é menor do que a corrente da incandescente. Tá bom? Então, ó, só com os conceitos básicos você consegue resolver a questão. E o grande lance aí é o que está sendo constante, né? O que é que está sendo constante aí? Então, matamos o item 1, que está: a corrente elétrica que circula nas lâmpadas incandescentes é menor do que a que circula nas fluorescentes? Falso, né? Então, o item 1 está falso. Vamos para o item 2. O item 2 diz o seguinte: substituindo uma lâmpada incandescente por uma eletrônica, esta fica com a mesma DDP que aquela. Ou seja, eles vão ter a mesma DDP, será? Substituindo uma lâmpada incandescente
por uma eletrônica, esta fica com a mesma DDP que aquela? Sim, porque ambas estão conectadas na mesma casa, na mesma residência. Então elas vão ter a mesma DDP. Então, ó, ambas estão conectadas à mesma fonte de energia. Logo, elas vão ter a mesma DDP. Verdadeiro. O item 3, vamos lá. O item 3 diz o seguinte: a energia dissipada na lâmpada incandescente é menor do que a lâmpada eletrônica no mesmo mês. Repara no seguinte: quando a questão falar para vocês de energia, a gente tem que pensar em energia elétrica. Não tem para onde correr. Se a questão está falando de energia, a gente tem que vir para cá, ó. Energia é potência vezes o tempo. E pelo que a gente viu, do que depende a potência? Nessa situação, porque elas estão na mesma residência. A potência depende da corrente e da DDP. Ora, e a questão diz que a lâmpada eletrônica tem menor potência. Ora, se a lâmpada eletrônica aqui está sendo a lâmpada eletrônica. Se a lâmpada eletrônica tem menor potência e tudo isso está ocorrendo no mesmo mês, ó, o tempo é constante. Essa eu tive de modificar para a questão ficar mais bonitinha, tá? Não tinha no mesmo mês, eu que coloquei. No mesmo mês, o tempo é igual para ambas. Quem tem menor potência consome menor energia. Por isso que a lâmpada fluorescente economiza mais energia que uma lâmpada incandescente. Qual é a lâmpada incandescente? É aquela amarelinha. Então, ó, aqui o item 3 está falso. A gente marca aí letra B de bola. Qual é a lâmpada incandescente? A lâmpada incandescente é essa daqui, ó. A que emite luz amarelinha. Como é que funciona? Ela tem um bocal aqui e ela recebe energia da fonte de tensão. Aqui ela tem filamento de tungstênio. O que é que acontece? Filamento de tungstênio. O que acontece? A energia elétrica vai passando por aqui, da fonte, para o filamento de tungstênio. Corrente elétrica vai gerar colisão com o tungstênio. Vou botar W, tá? Que é o tungstênio. Colisão com o tungstênio. A DDP, a diferença de potencial, gera uma corrente elétrica, um fluxo ordenado de elétrons. Eles vão batendo no tungstênio, o tungstênio vai aquecendo. Efeito Joule, né? E de tanto aquecer, o tungstênio vai excitando os seus elétrons. Lembra disso? Lembra, né? Vocês estão bem preparados. Aqui o tungstênio tem os elétrons, ó. Então imagina um elétron aqui, de tanto receber energia pelo efeito Joule, essa lâmpada aqui, o elétron salta, vem para um nível mais excitado e retorna. Quando ele retorna, ele libera energia, salto quântico. Então, ela ilumina por causa disso. Porém, para que ela ilumine, ela tem que aquecer. Por isso que essas lâmpadas aqui ficam muito quentes. E uma novidade, uma informação para vocês. Novidade eu não sei.
de toda a energia que ela recebe, 95% ela dissipa na forma de calor. E apenas 5% ela consegue resultar em luz. Ela só tem 5% de eficiência. Ela esquenta muito para poder iluminar. Incandescente. Então, à medida do tempo, a gente foi trocando essa lâmpada incandescente, que consome mais energia e ilumina menos, pelas lâmpadas fluorescentes, que na questão eles chamam de lâmpada eletrônica. Uma lâmpada fluorescente, ela é assim, ó. Imagina aquela lâmpada de tubo. Então a gente tem aqui o tubo vindo para cá. Pronto. Esse tubo está conectado a uma fonte de tensão, que é a tomada. Aqui, polo positivo, aqui polo negativo. A gente cria uma diferença de potencial. Aqui ficam átomos de mercúrio. Ó, imagina um átomo de mercúrio. Fazer só 2 camadas, tá? Com seus elétrons. Em toda a parte aqui. E aqui tem uma camada de vapor de fósforo. Tem um gás aqui. Tem um gás. Geralmente eles usam a base de fósforo. E ó, o fluxo de elétrons aqui, vamos considerar de fato o fluxo de elétrons, corrente convencional ou real. A real, ó, movimento de elétrons. O que é que vai acontecer? Esse elétron bate aqui em qualquer átomo desse, vai ter o salto quântico. Aqui é o de mercúrio, né? Aqui, ó, mercúrio. Ele bate aqui num desses elétrons. O elétron faz o salto quântico, ele absorve energia na forma de quantum, de pacote, absorve, faz o salto quântico, o elétron do mercúrio. Quando ele retorna, ele não retorna emitindo onda eletromagnética, não é? Essa onda eletromagnética excita o vapor aqui, que geralmente usam-se fósforo, e quando ele fica excitado, libera energia na forma de luz, e aí ilumina naquela cor branquinha que tá por aqui, tá bom? Aqui não, aqui é LED, tá bom? Então, aqui ó, fluorescente, esse é o mecanismo. De novo, vou fazer bem grande. Tá aqui o mercúrio com seus átomos, aí a luz vem, o elétron, né? A corrente excita qualquer um desses elétrons. Ele salta para uma camada maior e retorna. Quando ele retorna, ele emite onda eletromagnética, não necessariamente luz. A gente viu isso em química. Você já viu isso em química também com o seu professor. Onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética vai bater numa camada que reveste a lâmpada, que tem gás. Esse gás, quando recebe a onda eletromagnética, ele vai emitir luz, né? Os elétrons que compõem esse gás ionizam-se, emitem luz e aí ilumina. Essa é uma lâmpada fluorescente. Na escala evolutiva, a gente passou a usar a lâmpada fluorescente. Tranquilo, né? E aí a gente tem a fosforescente. Já viu? Imagina o seguinte, ó. Aqui tem uma tomada.
E aqui tem uma lâmpada. A lâmpada. Quando a lâmpada está ligada, a lâmpada fica fornecendo energia para essa tomada aqui. A tomada é feita de um material fosforescente. Explico já. Então a lâmpada está fornecendo energia e ele está absorvendo energia. Absorveu. Os elétrons ficam excitados. Quando eu desligo a lâmpada, desliguei, ele vai ficar ainda, tá tudo escuro, mas ainda ele vai ficar emitindo energia. Isso é o que caracteriza a fosforescência. É um material que absorve energia por um tempo e mesmo depois de estar recebendo esse estímulo luminoso, ele ainda continua emitindo energia absorvida, tá bom? Esse é um material fosforescente. Então, tem várias tomadas com esse tipo de material que fica iluminando o quarto, né? Tudo bem? Fosforescente. A gente tem lâmpadas de LED. A lâmpada de LED usa fitas. Elas são estimuladas e essas fitas é que absorvem a luz e emitem onda eletromagnética. Absorvem energia elétrica, né? A lâmpada de LED absorve energia elétrica e aí os átomos que constituem essa fita ficam emitindo luz. É o mais alto padrão de energia que a gente tem. Pense nela em tudo de bom. Duração de vida enorme, ecologicamente boa, gasta pouca energia, altamente eficiente. Então tudo de bom você pensa aqui em LED. Cuidado que a fluorescente não pode ser descartada no meio ambiente. Por quê? Porque ela tem mercúrio. Mercúrio é um metal pesado, vocês vão ver ou já viram isso em ecologia, né? Magnificação trófica. Então, tranquilo? Outra coisa que existe é a bioluminescência. Aí são fenômenos bioquímicos, né, de histologia, biocell, que alguns animais emitem energia. Aí vocês vão ver isso em biologia bem aprofundada. Então aqui você pode fechar com um bônus, ó. Bioluminescência. Tá bom? Bioluminescência, aí a gente vai associar seres vivos. Tranquilo? Espero que tenham entendido aí. Tentei ser claro e dar exemplos de fato, explicando para vocês. Questão 3, questão ótima, que fala de disjuntor. Então, ó, dê uma paradinha, vá tentar fazê-la e aí a gente vem para cá. Então, ó, questão 3 diz o seguinte: um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220 volts, 4.400 watts. Então, 220 volts, 4.400 watts, ou 220 volts, 6.800 watts. Gente, vamos aprender a ler isso aqui. Imagina que eu sou um fabricante de luz. É lâmpada, chuveiro. Eu sou um fabricante de chuveiros. Quando você compra o meu chuveiro, na embalagem tem dizendo lá 220 volts, 4.400 watts. Ou vai ter outra embalagem, 220 volts, 6.800 watts. Ou até o mesmo equipamento, né? É só mudar a posição de uma chave que ele vai dar aquela potência. Isto é um dado que não muda. É o dado do fabricante. E o que é? Na verdade, ele até pode mudar, mas o que é que o fabricante está querendo te dizer? Se você comprar o meu chuveiro e conectá-lo em 220 volts, ele pode te oferecer
numa das chaves de posição que você colocar, 4.400 watts. Agora, se você mexer na posição e conectá-lo na mesma fonte de 220 volts, ele pode te fornecer 6.800 watts. É a potência variando. Então, isso é um dado do equipamento. Várias questões você já pode descobrir a resistência do equipamento. A resistência aqui está variando, né? Se ligar aqui vai ter uma resistência. Se ligar aqui vai ter outra resistência. Tá bom? Então, várias questões, descobrir a resistência é um fator importante. Aí ele diz, ó, para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequados e um disjuntor dimensionado à potência e a corrente elétrica prevista. A gente vai aprofundar isso na aula da semana que vem, mas a gente já viu isso na aula passada, né? Com a margem de tolerância próxima de 10% para não ter queima do circuito elétrico. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Agora vamos para o comando da questão. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser qual? Perceba que ele está dando dois dados para a gente. DDP e potência. E ele está pedindo corrente. Porque ele está falando de corrente máxima. A gente tem várias fórmulas, igual eu disse para vocês, igual MRU e MRUV. A gente tem várias fórmulas. A gente deve olhar o que a questão está pedindo e o que a gente tem. Então ela está dando potência, está dando DDP, está falando de corrente. Eu tenho que pensar em pio. Ora, penso em pio e não é corrente máxima. Potência é corrente vezes a DDP. Gente, a DDP está constante, sempre constante aqui, né? 220 volts. Como é que eu posso ter a corrente máxima? É se eu tiver a potência máxima, 6.800 watts. Então, ó, 6.800 watts vai ser, eu vou descobrir máximo, que é em 220 volts. 30.9 ampere. Aqui é volts, né? 30.9 amperes. Agora a questão diz que tem uma margem de segurança. A margem de segurança é de 10%. Eu não posso colocar um disjuntor de 30.9 ou de 30 amperes, né? A gente viu que os disjuntores vendidos são de 5 em 5, geralmente. Então não posso usar um de 30. A gente viu que não faz sentido, né? Se eu ligo aqui um de 30, quando eu ligar o chuveiro, ele está passando de 30 amperes. O disjuntor dispara. Toda vez que eu ligar o chuveiro, não vai sair água quente. Por quê? Porque eu estou usando um disjuntor que não permite esse aumento de passagem de corrente elétrica. Então a gente viu que tem que escolher um valor imediatamente superior, não é? Então, ó, o que é que a gente tem que fazer? A questão diz que tem que ser com um fator de 10% a mais. Multiplica por 1.1. Então a gente vai chegar aqui em 33,999, né? Aproximadamente 34 amperes. Então a corrente que o disjuntor deve disparar com a margem de erro é com 34 amperes, mas não se vende disjuntor com 34 amperes. A gente usa um de 35. Então, ó, a gente deve usar um disjuntor de 35 amperes. Deu para entender aí? 35 amperes, letra D de dado. Então, ó, 35 amperes, por quê? Porque não
pode exceder a corrente máxima que a gente tem. Tranquilo? Então, vamos para a questão 4, uma questão bem rica aí. Dando uma olhadinha aí na questão 4, a gente tem que... Ele diz que tem lâmpada de LED, né? Estão substituindo progressivamente as lâmpadas fluorescentes e representam um avanço tecnológico nas formas de conversão de energia elétrica em luz. A tabela a seguir compara as características dessas lâmpadas. Aí ele deu a potência, o tempo médio, a tensão nominal, o fluxo luminoso, que é dado em lumen, é uma unidade, lumen. E a gente até vê isso nas lâmpadas, né? Na caixinha, tantos lumens. Deu uma lâmpada fluorescente e uma em LED. Vamos para o que ele está pedindo aí. Com relação à eficácia luminosa, um conceito que ele está trazendo, ó, que representa a relação entre fluxo luminoso e a potência do dispositivo. Então, é fluxo por potência. Então, isso é eficácia luminosa. Então, ó, a eficácia é fluxo luminoso por potência. É isso que a gente tem. Fluxo por potência. Uma vez sabendo disso, vamos lá. Aí ele diz que dá essa unidade é lumen por watt. Considere as alternativas a seguir. Então vai ser lumen por watt. Tranquilo. O item 1. O item 1 diz o seguinte: a troca da lâmpada fluorescente pela de LED ocasionará economia de 80%. Gente, economia de 80% de energia. Reparando o seguinte: do que depende a energia? A energia elétrica depende da potência e do tempo. Então, se eu tenho o mesmo tempo para LED de duração, né, 1 mês de LED e 1 mês de uma fluorescente, como é que eu posso relacionar o tempo da LED e o tempo da fluorescente? Então, a energia vai depender de quê? Energia do LED dividido pela potência do LED. Energia da fluorescente dividido pela potência da fluorescente. Ele está relacionando aí trocar o LED pela fluorescente. Isso dá em quanto? Ó, a potência do LED passando para cá dividido pela potência da fluorescente vai dar uma relação entre as energias, não é? A energia de LED dividido por energia fluorescente, não é? Trocando aqui. Então, ó, potência da LED, a questão disse que vale 8. Potência da fluorescente vale 9. Então, 8 nonos energia LED e energia fluorescente. Se a gente dar continuidade aqui, isso aqui vai dar 0,11, né? Então, 0,11 vezes a energia da fluorescente é igual à energia LED. Não é isso? 0,11 não, né? 0,89. 0,11 é a relação do total. 0,89. O que é que está dizendo isso aqui? Que a energia em LED tem uma economia de 0,11 da energia fluorescente. Ou seja, a gente vai ter uma economia de 11% e não de 80%. Então, 0,89 vezes a energia fluorescente é a energia de LED. Então, o item 1 aí está falso. Vamos para o item 2. O item 2 diz o seguinte:
A eficácia luminosa da lâmpada de LED é 56,25 lumens por watt. Aí é tranquilo, né, gente? Vocês vão pegar a lâmpada de LED, não é lumen por potência? Quanto é a luminosidade dela? 450 dividido por 8. Quando vocês fizerem isso aí, vocês vão chegar no valor do item 2, correto? 56,25 lumens por watts. Item 3. O item 3 diz o seguinte: a razão entre as correntes elétricas que passam pela lâmpada fluorescente e pela LED nessa ordem é igual a 2,25. Então a gente vai pegar o π aí, né? Se a gente pegar π de cada um, a gente vai chegar na resolução. Então eu vou pegar o π para o LED e vou pegar o π para a fluorescente. Então, ó, quando eu venho usando o π para LED, isolando a corrente, vai ficar 9 ADDP da fluorescente, né? Vai ficar fluorescente. Vai ficar 9 por 110. A corrente da LED vai ficar 8 por 220, não é? Olhando a tabela aqui, isto. Então, se eu dividir uma pela outra, se eu dividir aqui uma pela outra, ele quer na ordem de quê? Da fluorescente pela LED. Então, ó, fluorescente pela LED. Então, ó, 8 por 220. Quando você fizer essa continha aqui, né, o 220 passa multiplicando, você vai chegar em 2,25. Correto. 2,25 a relação. Então, essa daqui está correta. E o item 4 diz: o consumo de energia elétrica de uma lâmpada LED durante o seu tempo médio de duração é de 200 kWh. Essa daí também está correta. Como é que você calcula essa aqui? Essa é tranquila, né? A gente tem a letra E como resposta. Você vai simplesmente fazer assim, ó. Energia é potência vezes o tempo. A energia da LED vai ser a potência dela, que é 8. Cuidado que é 8 watts. Vezes o tempo, que é 25.000 horas. 25.000 horas. Então, ó, a gente vai chegar nesse valor aí de 200 kWh. 200 kWh. Tranquilinho? Vamos para a parte 2 aí.